Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é como apresentar trabalhos na faculdade. Muito bem, meus caros. Cedo ou tarde, se tu está na faculdade de Direito e até em outras faculdades, mas na faculdade de Direito isso não tem como fugir, tu vai ter que falar. Tu vai ter que fazer uma apresentação, tu vai ter que defender alguém, tu vai ter que apresentar as tuas razões, tu vai ter que falar em público, não tem como fugir. Na tua profissão, em qualquer uma que tu escolha, qualquer carreira, em algum momento tu vai ter que falar, e é por isso que na faculdade a gente também vai ter muitos momentos em que nós seremos desafiados a falar. Às vezes, assim, desafiados no sentido, o professor me obrigou, né? Porque vale nota, como a gente sabe. E isso acontece muitas vezes quando a gente tem que apresentar trabalhos na faculdade. O professor da disciplina tal mandou fazer um trabalho e avisou que tem que apresentar. Quando eu dava aula em sala de aula, em teoria geral do direito, eu dava muito trabalho, não, mas em muitos momentos eu dava oportunidade para os alunos oralizarem, né? Falarem, se expressarem. Por quê? Porque eu era malvada? Não. Alguns podem dizer que sim, mas não. É porque em algum momento, na tua profissão, tu vai ter que falar. Então, gente, a gente tem que usar a faculdade para se preparar, para aprender a falar. Isso é uma habilidade que tu aprende a dominar. Tu acha que eu sempre falei assim como eu falo hoje, tranquila? Eu não tenho medo de falar em público hoje, mas por quê? Porque eu falei tanto e tantas vezes que já está dominado. Prof, mas tu não fica mais nervosa? Claro que fico. E é claro que, a depender da situação, a gente fica muito nervoso. Mas tu tem que aprender a controlar. E quando tu sabe se preparar, quando tu já está acostumado com isso, é muito mais fácil. Entende? Tu tem que ir construindo isso durante a faculdade, para depois, quando tu for um advogado, um professor, um juiz, um delegado, um promotor, o que tu quiser, tu tenha essa naturalidade. Tem muita gente que passa em concurso super concorrido e ainda assim não consegue superar esse medo de falar, essa dificuldade. Tem juiz que não sabe falar direito. E, gente, ele é juiz, mas ele tem essa, digamos assim, deficiência, que poderia ser facilmente trabalhada se ele quisesse. Tá entendendo o que eu quero dizer? Eu não sei o que tu deseja pra tua vida, mas saiba que tu vai ter que falar em algum momento, tu vai ter que te expressar, tu vai ter que te comunicar. Então, o melhor jeito é ir treinando. E o que eu vou te falar hoje são conselhos que tu vai aplicar e tu vai ver que vai te ajudar muito nas apresentações da tua faculdade de Direito. Aqui, muitas questões, muitos pontos valem para qualquer tipo de apresentação, certo? Mas eu quero focar naquelas apresentações, principalmente aquelas que tu tem que fazer na frente dos teus colegas, com o teu professor te avaliando, valendo nota. A gente costuma ficar um pouco ansioso, né? Um pouco ansiosa por aí. Eu me lembro, quando estava em sala de aula, de uma apresentação em grupo que os alunos fizeram para mim, eu como professora, e era para apresentar porque valia nota a apresentação oral. Além da apresentação do trabalho escrito, a apresentação oral valia nota. E aí, um ou dois alunos do grupo falaram e os demais, ó, quietinhos, achando que iam ganhar nota na carona dos colegas. Resultado, alguns com nota, outros com zero. Por quê? Porque quem não fala não ganha nota, porque a nota era da fala. Depois tive que conversar com eles, dar uma segunda chance, eles falaram que não tinham entendido, que tinham que falar, né? Tá bom, senta lá, Cláudia, aceitei, né? Dei aquela segunda chance, eles puderam apresentar novamente, enfim. Mas, gente, tu tem que se garantir nisso. Tu é um profissional do direito, tu vai ter que falar. Seja com o teu cliente, que é mais tranquilo, porque a gente vai estar, né, com mais privacidade, mas tu vai ter que falar na frente do juiz, tu vai ter que falar se tu for o juiz, tu vai ter que falar no fórum com as pessoas, tu vai ter que fazer palestras, tu vai ter que dar entrevistas, dar aulas, é tanta coisa, né? Então presta atenção que eu vou ser breve para te trazer aqui. Conselhos para te preparar, então antes da apresentação, e algumas dicas que podem te ajudar na hora da apresentação em si. E muito bem, o que eu vou te falar talvez seja óbvio, talvez tu já saiba, mas assim, é impressionante como as pessoas se perdem por não saber. Primeiro ponto, gente, é necessário estar preparado para a apresentação. Como assim, professora? Gente, tu tem que estudar o tema, tu tem que praticar, tu tem que estar tranquilo com aquele assunto na ponta da língua.
Então, quando a gente fica excessivamente nervoso, na maioria das vezes é porque a gente não se preparou, a gente está inseguro, a gente está com medo. A gente está basicamente sabendo que, como a gente não fez o nosso melhor, a grande chance de a gente passar um pouco de vergonha e um pouco de trabalho na hora da fala. Prof, mas assim, preparar é algo muito. Não. Basicamente, tu tem que estar preparado com o teu conteúdo, a parte que tu tem que falar, aquilo que tu tem que explicar, tranquilo. Tu tem que estar assim, sabendo tudo. Se alguém te perguntar, tu tem que saber explicar. Se alguém for falar alguma coisa e falar errado, tu tem que saber corrigir. Por quê? Porque aquele assunto tu está dominando, tu dominou, tu leu, tu buscou, tu estudou, tu revisou, tu escreveu, tu fez perguntas, sabe? Eu sei que do jeito que eu tô falando parece que é uma grande coisa, mas não é. É basicamente tu estar preparado intelectualmente, digamos assim. Tu tá com conteúdo sólido, tu entendeu. Uma coisa que as pessoas fazem, elas não entenderam o conteúdo, mas elas vão apresentar. Tem que entender aquele conteúdo. Se tu tiver que explicar para outra pessoa, tu tem que conseguir fazer isso. E, aliás, esse é o segundo conselho importantíssimo. Te preparou, estudou, decorou lá, entendeu? Agora, tu vai treinar exaustivamente. Nas primeiras vezes é mais difícil. Depois, eu prometo que fica mais fácil. Mas tu tem que treinar aquela fala. Fala pro teu pai, pra tua mãe, explica pro teu namorado, pra tua namorada. Eu sempre falo isso, tu tem que colocar pra fora. Fala com o espelho. Treina, 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 faz de novo. Por quê? Porque isso vai te dando, digamos assim, uma facilidade. Cada vez que tu fala, tu tem mais segurança, porque tu já falou, tu já lembra, tu já sabe. Isso ajuda no preparo, mas ajuda nessa parte assim de desenvoltura também. Quanto mais tu falar, mais acostumado a falar tu fica, principalmente se for do mesmo assunto. E se tiver algum ser vivo para te ajudar, um familiar, né? Até o cachorro pode ser, que eles fiquem te olhando, né? Se for ser humano, melhor, que daí tu consegue entender, ver se a pessoa tá entendendo, né? Tu pode perguntar se ela entendeu. Mas tudo bem. Se não tiver nenhum ser vivo, pode ser até teus bichinhos de pelúcia, né? Mas treine. Fale muito. Fale, porque com o tempo aquilo vai ficar assim. Parece que já sai sozinho. A gente não tem que ficar pensando muito. Nossa, tô 100% nesse tema. Então, prepare-se bem, leia, estude, te garanta. Segundo, faça um exercício com outras pessoas, se possível. Se não tiver gente, pode ser o espelho. Eu lembro de uma prima minha, já contei essa história antes, mas ela era da área da saúde, ela tinha que decorar os ossos do corpo humano e ela fazia isso com a minha irmã. Eu me lembro bem que ela estudava e ela falava assim: aqui tá o osso tal, aqui tá o osso tal. Tanto é que a minha irmã, até alguns ossos, ela decorou. Eu não era o objeto de estudo, então não conheço nada do corpo humano, mas era um jeito dela conseguir identificar. Mais fácil do que se ela colocasse um papel ali. Então ela estava vendo numa pessoa os ossos. Ela podia fazer nela mesmo, mas entende que são algumas, assim, parece que a gente está exercitando mais do que apenas ficar no papel. Quando tu tem que falar, tu tem que falar. Quando tu tem que apresentar, tem que estar pronto para botar para fora aquele conhecimento. Então, treine, 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 treine. E claro, não deixa para a última hora. O preparo e o treino não pode ser nos 45 minutos do segundo tempo. Tu tem que ir treinando com tempo, com tranquilidade. Se tu faz uma semana antes, por exemplo, tu pode todo dia treinar ali um pouquinho. E tu vai estar maravilhoso no dia da apresentação. Agora, terminou de ler, dali 10 minutos tem que apresentar, se tu não tem facilidade, tu vai ficar nervoso, tu vai ficar ansioso. Por quê? Porque tu não te preparou. Terceiro ponto bem importante pro pré, antes da apresentação. Eu tenho uma dificuldade com decorar. Se tu já viu vários dos meus vídeos, tu vai perceber que eu não tenho fala decorada. Quando eu tenho que fazer um vídeo que não pode sair nenhuma palavra do script, eu tenho sérias dificuldades. Por quê, gente? Porque eu aprendi desde cedo que eu tenho que estar preparada para saber explicar de diversas formas. E quando tu está preparado para explicar, não importa se tu começa de um jeito, se tu usa uma palavra assim ou se tu usa uma palavra assada, tu vai conseguir explicar. Qual é o problema da decoreba? Quando tu decora um texto, que tem gente que consegue fazer isso, tu tem essa facilidade, é tudo tranquilo, beleza, mas eu não consigo.
Quando tu decora, na hora que tu tá falando, se tu errar uma palavra, tu trava. Vem um branco. Meu Deus, qual era a palavra que eu tinha que usar? E se tu tá decorado, assim, se tu decorou aquilo e falta aquela palavra, o resto desanda. Então, quando tu estiver treinando lá na tua casa, com o teu espelho, com a tua família, tu começa a explicar. Se, no meio da apresentação, tu viu que errou, trocou uma palavra, acostume-se a corrigir e improvisar. Eu sempre fazia isso, lembro muito bem dos meus treinos, né? Para trabalho científico, principalmente. Não era por ali, errei, faltou alguma coisa. Se tu parar a apresentação e começar de novo, tu vai ser um robozinho. Agora, se tu parar fingindo que tem uma plateia, corrigir, alterar o rumo, volta atrás, fala outra coisa. Gente, a naturalidade salva. Quando a gente é natural no que a gente está falando, as pessoas, elas entendem, elas aceitam. O erro é naturalizado. Quantas vezes em sala de aula eu e os teus professores não se enganaram em alguma coisa? A questão é, em vez de se desesperar porque tu errou, porque tu trocou uma palavra, porque faltou uma informação, é falar com naturalidade. E tem o tal ponto, que é tal. Ou, desculpa, confundi, é o contrário. Gente, ninguém, assim, fica chocado, não causa um rebuliço. Uma pessoa naturalmente falar, não, só um pouquinho, pessoal, desculpa, me confundi, é assim, é assado. Ou errou a palavra, né? E eu sempre conto a história da minha primeira apresentação, que eu falei uma palavra errada, fingi tranquilidade, corrigi a palavra, ninguém deu bola. É assim que a gente tem que agir. Então, tu tem que estar acostumado a, poxa, eu tô falando, fiquei nervoso, me perdi. Você tem que estar acostumado a corrigir a rota. Pede desculpas como se não fosse nada e volta a falar tranquilamente. Como se aquilo fizesse parte. Gente, ninguém fica chocado, não causa nada. E aqui eu reitero uma história que eu também já contei de uma colega minha que estava falando na sala de aula, isso quando eu era aluna, muito tempo atrás. E ela se desesperou por algum motivo, deu um grito no meio da apresentação, chamou a atenção de todo mundo, não conseguiu mais falar, começou a chorar, foi um caos. Por quê? Porque ela errou alguma coisa, em vez de engolir em seco, segurar a barra ali, né? E continuar falando, ela se desesperou, começou a gritar, começou a chorar, e aí que acabou com tudo. Porque aí quem estava dormindo na sala de aula acordou para ver o que estava acontecendo, qual que era o escândalo. Então, aprenda a ser uma pessoa que fala com naturalidade, com tranquilidade. Eu sei que no início não é fácil. No início a gente tá nervoso, a gente tá preso. Mas quanto mais tu conseguir te soltar, melhor. Pensa nos teus professores, a gente dá aula todo dia. A gente erra, a gente se confunde, a gente pula que não deveria pular, a gente fala de uma coisa de um jeito diferente de vez em quando. Mas não é isso que faz com que a gente comece a chorar, né, no meio da aula. Ou tenha qualquer atitude de desespero. Não, todo mundo ali é ser humano, todo mundo ali conversa, se comunica, todo mundo erra. Se tu naturalizar o erro, ninguém vai ficar chocado, não vai ser um escândalo. Tá entendendo? Mas, professora, eu falei a palavra errado. Finja naturalidade, se tu não estiver tranquilo. O ideal é que tu esteja tranquilo, mas se tu não tiver, finja naturalidade, segura. Respira e siga falando. Gente, errar é normal, a gente corrige o erro e segue em frente. Beleza? Então, tem que te preparar, tu tem que treinar muito e tu tem que estar pronto para eventuais errinhos, para falar com naturalidade, para falar solto, para corrigir a rota. Isso antes, isso dias antes, semanas antes, se possível, se for uma pessoa muito nervosa. Eu te garanto que com esse preparo vai ficar muito mais fácil na hora de apresentar. Agora, na apresentação, professora, gente, tem pessoas que realmente têm uma dificuldade muito séria. Se é o teu caso, tu tem que buscar ajuda profissional. Às vezes são traumas que a gente teve. Enfim, é uma questão um pouco mais séria do que um simples nervosismo. Ficar nervoso é natural, é 100% natural, normal, né? Todo mundo fica. Quando um professor vai dar uma aula de um tema novo, por exemplo, ele também fica um pouco apreensivo. Será que eu vou lembrar de tudo? Será que os alunos vão entender? Será que esse é o melhor jeito? Mas a gente vai testando. Então, a primeira vez que eu dei aula sobre temas cabulosos e difíceis e teóricos, eu estava com medo.
E realmente não foi a minha melhor performance. Mas com o tempo eu aprendi os exemplos que funcionavam melhor, a forma que eu colocava aquilo que o aluno lembrava mais, a forma que seria mais simples de passar o conteúdo. Então a gente vai melhorando com o tempo e tu vai pegando o teu jeito também. Aquilo que te facilita, sabe? Cada orador, cada pessoa que fala vai ter frases, vai ter pontos de apoio, digamos assim. E tu vai adquirir isso com o tempo. Mas mais uma vez, tu tem que praticar. Então, gente, na hora da apresentação, uma coisa muito importante: respire. Fale tranquilamente. Se tu tá muito nervoso, baixa a velocidade da fala. Fala mais devagar, porque isso dá tempo do teu cérebro pensar, dá tempo de vinhar, sabe, de oxigenar ali os teus neurônios para sinapses acontecerem. Então, fala devagar. Fala devagar. No teu treino, tu já vai treinando essa fala tranquila. Porque quando a gente fala tranquilamente, a gente passa tranquilidade. Pode ser que tu esteja muito nervoso. Mas quando tu fala tranquilamente, tu demonstra que tu tá bem. Prof, eu tô assim, ó, muito ansioso. Eu tô tremendo. Então lembra de não ficar segurando o papel. Coloca tuas mãos do lado do corpo, ou assim, encosta na mesa se tiver uma mesa, sabe? Não te coloca em situações que tu vai te denunciar. Mas como é que eu vou saber? Bom, se tu estiver segurando a água e começar a tremer, baixa, entende? Se tá segurando a folhinha começa, né? Baixa, solta a folha. Nem sempre acontece isso, mas se acontecer, mantenha a tua postura, entende? Ninguém precisa saber. Se tu não falar que tu tá nervoso, ninguém vai saber. Ninguém. Então mantenha, ó, levanta o narizinho. Sinta-se poderoso, eu vou fazer. Depois em casa tu chora sozinho, se for o caso. Mas ali, tu coloca a tua carapuça e vai. Tu já te preparou, tu treinou, tu sabe o conteúdo. Pensa isso. Eu estudei, eu sei. É tipo um mantra. Eu estudei, eu sei, eu vou falar bem, vai dar certo, eu treinei. Meu pai falou que entendeu, minha mãe falou que entendeu. O cachorro não latiu, ele entendeu também, mais ou menos. Entende? É assim que a gente tem que fazer. Prof, mas ainda assim, eu tô muito nervoso. Deixa eu te dar uma dica que talvez não seja muito bonita de um professor falar, mas dava muito certo quando eu tava na faculdade. Quando a gente vai apresentar, a gente acha que está todo mundo olhando assim fixamente pra gente. E na maioria das vezes, eu tô na faculdade de Direito. Eu como aluna, eu como professora, eu tô vendo que tem gente que tá no mundo de Nárnia. Tem gente que tá pensando na morte da bezerra. Tem muita gente ali que tá te olhando e não tá ouvindo uma palavra, tá pensando o que ela vai comer no jantar, tá pensando como é que vai resolver o problema do namoro, tá pensando em outra coisa. Então, uma mentirinha do bem que eu usava quando eu apresentava trabalho era pensar que ninguém estava prestando atenção em mim. Porque eu sabia que muitas vezes em aula eu não ouvia o que os colegas estavam falando. Eu olhava por educação, mas eu estava pensando em outra coisa. Eu estava pensando em outra coisa. Então, pensa isso. Olha, ninguém está prestando atenção. Até o professor. Pensa que ele está ali escrevendo, ele está fazendo outra coisa. E vai lá e faz o seu melhor. Essa é uma dica, gente, que me ajudava muito, porque me deixava mais tranquilo. Bom, eu não estou falando para ninguém mesmo. Por mais que tenha 50 pessoas na sala, cada uma está fazendo as suas coisas. Então eu vou falar tranquilamente, como eu falei, pro meu espelho. Não muda nada, é eu e o espelho novamente, certo? Então isso vai nos acalmando. Tu vai tranquilamente, tu vai simplesmente falar sabendo que não vai ter nenhuma consequência negativa daquilo. É meio que um autocontrole, de certa forma. E outra dica que para mim funcionava bem era na hora que eu tava falando, para não me desconcentrar, porque quando tu tá na faculdade, quando tu ainda não tem esse digamos, desprendimento, qualquer movimento da pessoa te afeta, né? Se a pessoa faz assim, talvez ela nem tá falando contigo, mas tu já acha que ela tá discordando. Então, uma dica interessante é fixar o teu olhar. Fala para uma pessoa, fala para um ponto na parede. Não é a melhor apresentação do mundo. Quem fala bem, olha para as pessoas e se comunica. Mas se tu tá muito nervoso e tu só quer terminar aquilo e garantir a tua nota,
e o teu professor não for analisar técnicas de teatro, como já aconteceu uma vez na minha faculdade, fala olhando para um ponto. Fala tudo com tranquilidade. Leva uma água. Acho que eu não falei disso. É bom uma aguinha. Porque se tu sente que tu tá te perdendo, tu para e toma uma água para organizar as ideias. Ok? Então, gente, são pequenos detalhes. Pequenos detalhes que, com o preparo adequado, na hora da fala, isso vai simplificar a tua vida. O teu professor, ele não tá ali esperando que o novo melhor orador do mundo chegue, não. Eu quero descobrir talentos de oratória. Não, ele quer saber se tu te preparou, se tu sabe o conteúdo, se tu consegue minimamente comunicar aquilo. Esteja tranquilo, de boas. Ai, professora, é fácil falar, eu sei, mas com o tempo prometo que fica melhor. Mas vai ter que te dedicar. E tudo aqui, na verdade, gente, versa sobre preparo. Falar em público é uma habilidade que tu pode adquirir. Quanto mais tu fizer, melhor tu vai te sair. Agora, se tu ficar sempre te escondendo, não vai ter como melhorar. Tem gente que foge, falta aula, perde nota até por medo. Como eu falei, se for algo sério, um trauma sério, procure ajuda psicológica, etc. Se for só nervosismo, em frente. Porque é muito melhor quando a gente vai lá e faz. Beleza? Então, ó, preparo, treino, busque ser o mais natural possível. No dia, leve água, fale com tranquilidade, respire, deixe as folhas na mesa se tu começar a tremer, olhe fixamente se tu estiver muito nervoso. Tudo isso vai te ajudar. Todos estes conselhos vão facilitar a tua vida e tu vai ver que a cada apresentação nova tu vai ter mais facilidade. Mas anota tudo isso aqui que eu te falei e prova. Na próxima apresentação, coloca à prova tudo isso. Talvez alguns conselhos não consegui aplicar aquela ideia de fingir que ninguém estava me ouvindo, porque estava todo mundo me olhando. Mas a água ajudou. A questão do ponto fixo ajudou. E aí, meu querido, tu vai filtrar o que eu te falei aqui, o que vale para ti e o que não vale, o que vai te ajudar e o que não vai. E com o tempo, tudo fica melhor, eu garanto. Só não pode desistir, ok? Siga essas dicas, apresente, arrasa. Desejo boa sorte se tu tem uma apresentação para fazer, vai dar certo. E depois volta e me conta aqui como que foi. Tô torcendo por ti. Já sei que deu certo, já deu certo, tá bom? Um beijo pra ti, boa sorte. A gente se vê no próximo vídeo. E se tu curtiu, coloca o teu like, compartilha os teus anseios, os teus comentários, que eu fico feliz em responder. Um beijo e um abraço e até o próximo vídeo.